família vascaína, que é o Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo aí um vídeo aí pro canal, né, gente? Um vídeo depois de muito tempo aí, né? Sem fazer vídeo aí longo, sem fazer os vídeos tradicionais aqui, né, que eu costumo fazer. Eu falei, deixa eu dar só uma ajeitada aqui no meu cenário, porque a minha pauta tá escorregando. Eu falei que eu iria dar um tempo, né? Que eu iria economizar aqui nos vídeos, né? Tô fazendo mais vídeo curto. Às vezes eu faço alguns vídeos longos aí, ali, mas é no improviso ali, com aquele fundo, né? Falando ali de um determinado tema ou outro. Não estou fazendo vídeos aqui com vários temas ali agrupados, né? Vamos dizer assim. Mas hoje, pelo acúmulo de notícias que vem tendo aí durante essa Copa do Mundo aí do Vasco da Gama, cara, que porra, e são notícias repetitivas, cara, repetidas o tempo todo, toda semana, todos os dias, sobre a política, sobre a venda da SAF, sobre jogadores especulados, sobre o técnico novo do Vasco, o possível técnico novo aí que o Vasco pode contratar, parece que vai ser um técnico estrangeiro de qualquer forma, enfim, né? E notícias aí, as mesmas notícias que estão tendo mudanças ali, né, de um dia para o outro, né? Um dia é uma coisa, outro dia é outra. A gente vai falar sobre esses assuntos aqui rapidinho, tá? Antes de mais nada, peço like, peço joinha, peço que também se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações para vocês saberem quando é que o próximo vídeo vai ao ar na plataforma do YouTube. Pode não ser tão cedo, pode ser amanhã, pode ser depois, eu não sei, tá? Outra coisa que eu quero falar é sobre o quadro Jogos da Minha Vida. Eu não parei, tá, gente? Eu só tô sem tempo para fazer, né? Eu tô numa jornada dupla, eu tô trabalhando fora e justamente por isso que eu não tenho muito tempo de ficar fazendo vídeos aí todos os dias, tá? Mas eu vou vir com um vídeo aí do quadro Jogos da Minha Vida aí em breve. Não vou cravar dia, vou ver se durante a semana eu consigo tirar um tempinho para fazer um vídeo novo. Pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã. Vamos ver, tá? Quando eu tiver aqui um tempo mais acessível, eu vou vir com algum jogo aí do passado, que eu fui, que eu estava presente, um jogo aí, né? Marcante aí, que eu estive presente aí para trazer para vocês, tá? Gente, vamos falar da política do Vasco. Antes de mais nada, quero dar um recado a certas pessoas, tá? Principalmente de um grupo de WhatsApp que eu participo, lá do João, do Sentimento Vascaíno. Um abraço aí pro João. E tem uma galera que faz parte lá do grupo do WhatsApp, né? Que gosta de colocar jogadores, youtubers, tudo no mesmo balaio como se fosse uma coisa só, tá? A discussão surgiu por causa do jogador Johan Rojas, né? Que tem gente lá que acha que o moleque é um bagre, que é uma porcaria, que o Vasco só tem merda no elenco, que ninguém presta pra porra nenhuma. Aí coloca um garoto ali no mesmo balaio ali do Matheus França, do Marino Inestrosa, que não performaram, que não conseguiram render no Vasco, né? O tempo que estiveram, né? Deixa eu dar um recado aqui para vocês, né? Sobre essas pessoas que não sabem analisar pessoa a pessoa, jogador a jogador, e a discussão partiu também falando aí do tema sobre influenciadores de YouTube, de canais de YouTube, né? Teve gente ali que colocando o Rojas no mesmo balaio de jogadores que não renderam, colocando também alguns youtubers, junto com youtubers aí que só quer caçar like, que só vem com notícia mirabolante, só para ter visualizações, só para ter curtida, ou só para ter inscritos no canal, tá? Então, assim, acabou indo para esse assunto, aí colocaram o Cerrado ali no mesmo balaio ali, do Mário Coelho, do Diguinho, do canal Futebolaço e de outros youtubers aí que gostam de caçar like, que gostam de fazer vídeos para ganhar views, tá? Só um recado para esse pessoal, tá? E eu falo por mim também, tá? Que eu trago a notícia aqui do que eu vejo noticiando pelos canais da vida aí, cara, e pelos principais noticiários, GE, tem youtubers também aí que eu tiro aí informações, que é no caso do Atenção Vascaínos,
que é no caso do Na Torcida Vascaínos, que agora virou ali não só um canal de torcedor, mas um canal também jornalístico, tá? Até porque eles têm dado notícias ali que tem acontecido realmente depois, não é tudo que eles acertam, mas uma coisa ou outra eles acertam. Eu não sou jornalista, eu não dou furo de reportagem, eu não venho aqui dar matéria para vocês. Eu venho aqui mastigar as informações que saem do Vasco e do futebol, tá? Mastigar para fazer um resumo e trazer para vocês. Eu não estou dando nada da minha cabeça, eu não estou dando furo de reportagem nem nada disso. E quem falou do Vascaíno do Cerrado também, eu acho que o cara tem que saber melhor quem é o Vascaíno do Cerrado, quem é o Pai Carlos, que foi citado também na conversa, quem é o Careca Vascaíno, tal. O Pai Carlos eu tenho o celular dele aqui, se eu quiser falar com ele, a hora que eu quiser falar com ele, ele me responde, tá? Eu desconheço o negócio do Cerrado brigar com o Pai Carlos, ter discutido com o Pai Carlos, que o Cerrado pediu desculpas, o Pai Carlos aceitou porque é de boa, o Careca Vascaínos até hoje não fala com ele, que eu não conheço essa história e também não quero saber, cara, se foi verdade, se foi mentira. Eu sei da minha análise, o que eu vejo do Cerrado fazendo, e não é à toa aí que ele já está chegando a 200 mil inscritos, tá? Eu vejo ele fazendo vídeos ali, passando as notícias, as informações, mas sem iludir ninguém. Eu não vejo ele cravando jogador no Vasco, eu não vejo ele cravando técnico no Vasco, jogador de fechar aeroporto no Vasco, eu não vejo ele cravando bilhões e bilhões no Vasco em todos os vídeos que ele faz, ao contrário de muitos influenciadores por aí, tá? Que muita gente acredita, inclusive, tá? Então, cara, para você fazer uma análise de uma certa pessoa, de um certo profissional, de um certo jogador, você tem que fazer a análise de cada um ali separado, cara. Você não pode pegar e colocar um jogador no mesmo balaio de outros ali que não jogam nada. Você tenha uma análise crítica, tá? E apurada. Saiba interpretar, tá? Como é que aquele jogador joga, como é que aquele youtuber age ali nos vídeos dele, para você dar algum tipo de opinião, dar uma opinião com embasamento, tá? Dar uma opinião, né, falando uma coisa contundente, não coisa da tua cabeça, simplesmente porque você não gosta ou não simpatiza com aquele jogador, com aquele profissional, tá? Dá uma opinião sensata, tá? E não coisa assim aleatória da sua cabeça, o seu animal, tá bom? Seu bronco, né? Porque a pessoa é uma pessoa bronca, uma pessoa ignorante, parece uma pessoa ignorante. Esse Rojas, para mim, é uma porcaria. Vocês podem falar que ele joga direitinho, mas pra mim é uma merda, entendeu? Ninguém tá falando que o Rojas é craque aqui, não, cara. Ninguém tá falando que o Rojas é craque, tá? Agora você falar que o moleque é uma merda, que não joga nada, pô, os números dele já falam por si, cara. É líder em assistência, líder em criação aí de oportunidade de gol, né? Os números dele são positivos, cara. Então você não tem como brigar com números, tá? Enfim, só que é um garoto, né? Tá se ambientando no futebol brasileiro e tem que ter paciência. Se você não tiver paciência, não adianta, cara. Não adianta. Você vai queimar o jogador logo, daqui a pouco o jogador vai embora e começa a arrebentar no outro time aí, depois você vai ficar se lamentando. Gente, vamos falar depois, já foi muito tempo do vídeo, vamos falar da política do Vasco aqui. Ó, fazer um resumo, né? A 777 entrou na justiça, tá? E o processo foi distribuído aí na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A 777 entrou na justiça aí contra a SAF do Vasco da Gama. Não se sabe o porquê, tá? Tá sob segredo de justiça e parece ser relacionado à recuperação judicial do Vasco. A 777, inclusive, pediu urgência, tá? Não se sabe o conteúdo do processo. Diz que o juízo deu prazo para o Ministério Público se manifestar, inclusive, tá? Aí eu dou a porra da fonte da notícia aqui, antes que você fale que eu tiro as coisas da minha cabeça. É a fonte do podcast Cruz Maltino, tá? Dizendo que a 777 teria entrado na justiça aí contra a SAF do Vasco, parece que na recuperação judicial, mas não se sabe o conteúdo ao certo, tá? E, cara, isso aí é politicagem. Na minha opinião, isso daí é politicagem, tá? Eu nunca fui a favor da venda do Vasco.
Eu nunca fui a favor da venda do Vasco, mas uma vez que ela se deu, uma vez que o Vasco virou SAF, não tem mais o que fazer, e eu tô vendo muita gente contra essa venda para esse Marco Lamarque aí, cara. Não estou dizendo que o cara vai ser um milagreiro, que o cara vai tornar o Vasco uma potência, não é isso que eu estou dizendo. Eu não sou iludido, tá? Eu acho que ele vai administrar o Vasco como qualquer outra gestão competente pode administrar. Enfim, né? É só ter um pouquinho de boa vontade para administrar o clube direito, coisa que nunca teve, né? No associativo do Vasco, ou dentro da política do Vasco, você só vê gente brigando pelo poder, querendo a porra da cadeira de presidente, só isso, tá? Eu não tiro o Pedrinho desse meio. O Pedrinho parece que ele tem uma boa vontade, mas ele é incompetente, tá? O planejamento tem sido errado no ano passado, está sendo errado esse ano, tá? A demissão do Renato Gaúcho foi tardia. Era para ter parado para a Copa e já demitiu o Renato Gaúcho, se fosse demitir, né? Enfim, já tinha um desentendimento com o técnico, já é o quinto técnico que passa pela gestão Pedrinho desde o ano passado, então é um planejamento totalmente errado, totalmente amador, né? Com um emprego ali para o melhor amigo dele ali, que é o Felipe Jorge Loureiro, que não sabe o que faz ali no Vasco da Gama. Parece que ele que está com a Timã aí de frente aí para ver quem vai ser o técnico do Vasco. Eu vou chegar nesse assunto já já. Enfim, cara, só que a política do Vasco é um nojo. A política do Vasco, ela é nojenta. Nada que se faça, tá, para impedir a venda do Vasco para o Marco Lamarque é porque os caras querem o bem do Vasco, é porque os caras não querem perder o poder. Não existe santo dentro do Vasco da Gama. Coloquem isso na sua cabeça, tá? Eu tive um papo com o Sérgio Frias pelo Instagram, tá? O Sérgio Frias, que eu tô até com contato dele para fazer uma live com ele, para a gente falar de Vasco, tá? Admiro o Sérgio Frias, o professor Sérgio Frias. Gosto dele, apesar dele pertencer ao Casaca. Mas assim, ele vem com umas coisas ali que eu não concordo muito, tá? Dizendo que estão vendendo o Vasco da mesma maneira que antes, como foi para 777, é o mesmo modus operandi, não sei o quê. Eu acho que existe também o outro lado ali da política do Vasco que quer impedir essa venda aí, porque não quer perder o poder do clube. A minha opinião, tá? A minha opinião, tá? Eu acho que ninguém é santo, cara. Ninguém está pensando no bem do Vasco aí. Ninguém está pensando no bem do Vasco daí, tá? E tem uma proposta de alteração, inclusive, no Estatuto do Vasco, para aumentar a participação mínima do associativo na SAF vascaína para 30%, né? Lembrando que o mínimo que o Vasco pode reter no associativo hoje é 10%. Se o Vasco quiser oferecer 90% da SAF vendida, ele pode ficar com 10%. Só que eles querem fazer uma emenda, tá? Para que seja obrigatório o Vasco reter 30% pelo associativo, e assim, dessa forma, o clube teria mais poder de veto, né? E isso impediria aí a compra da SAF pelo Lamarque aí dos 90%. Não seria possível o Lamarque comprar a SAF do Vasco nos 90%. Informação do tal do Marcelo Carvalho. Eu não sei quem é esse Marcelo Carvalho, mas volta e meia ele vem com uma aí, tá? Volta e meia ele vem com uma aí. Mas, enfim, então, cara, se isso acontecer, se o Conselho Deliberativo, né, autorizar, aprovar essa emenda aí, fatalmente a venda da SAF vascaína vai estar em risco. Vai ser complicado, porque o investidor não vai querer comprar só 70% da SAF do Vasco. Isso aí já está, isso é claro, isso aí já está definido por ele, tá? Inclusive ali as discussões sobre o dinheiro da venda de jogadores serem reinvestidos ali no futebol apenas e tudo, isso já está até contornado, tá? Mas se isso acontecer, isso vai ser mais um entrave na venda e mais um imbróglio aí, né, no mundo político vascaíno. Aí o tal do Zé do Táxi, vocês sabem quem é o Zé do Táxi? É o José Luiz Moreira, que foi vice-presidente, foi gerente de futebol da época do Eurico. Isso aí é um safado, isso não presta, isso não vale porra nenhuma. Isso nunca valeu nada, cara. Nada, esse Zé do Táxi aí. José Luiz Moreira pede que o Ministério Público investigue Pedrinho por empresa de agenciamento de jogadores. Segundo o Zé do Táxi aí,
O Pedrinho lá em 2023, se eu não me engano, no dia 20 de 10 de 2023, um ano antes das eleições do clube, né, dele se candidatar e vencer as eleições do clube, né, o Pedrinho formou uma empresa PP98 Limitada, né, PP98 Serviços Limitada, né, que se trata de agenciamento de jogadores, tá? E parece que essa ação aí foi encaminhada aí para a quarta vara e ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Diz que ali que o José Luiz Moreira, ele interpela o porquê o presidente vascaíno tem uma agência aí para negociar jogadores. Ele está querendo investigar isso, porque ele está achando isso aí muito estranho e muito esquisito. Eu não sei o que isso tem a ver com a recuperação judicial do Vasco. Isso diz que isso daqui, cara, olha só, pelas minhas anotações, né? Pedrinho, investigar a empresa, foi encaminhado à quarta vara. Teve aqui uma parte aqui que eu não anotei, mas enfim, tá? Esse é mais uma fonte aí desse Marcelo Carvalho aí, que falou que ia jogar uma bomba da política do Vasco, e essa era a bomba, né? Dizendo que o Pedrinho aí tem uma agência de jogadores aí em nome dele, e o Zé do Táxi está pedindo para a justiça averiguar, está pedindo para a justiça, né, investigar isso daí, do que se trata isso. Enfim, coisas da política do Vasco da Gama que, porra, cara, que é um incômodo do cacete. Cara, que nojo que isso dá, cara. Que nojo que isso dá, a política do Vasco. Para mim, cara, eu não vejo mais santo em lugar nenhum dentro do Vasco. Nem o Leviciano eu livro mais, tá? Olha, vamos falar de técnico, tá? Hernan Crespo. Foi falado do Hernan Crespo, dizendo que poderia ser o técnico do Vasco, tá? Falando de antemão que o Vasco pretende contratar um técnico estrangeiro, não quer contratar um técnico brasileiro aqui do Brasil. O Hernan Crespo foi procurado, só que ele foi descartado, uma vez que ele não era unanimidade dentro da diretoria do Vasco, não existia um consenso total sobre o nome do Hernan Crespo, tá? O técnico também ficou receoso com o momento do Vasco, porque o Vasco está passando por um momento difícil, na zona de rebaixamento. Não se sabe se vai conseguir contratar jogadores para incorporar esse time, jogadores que venham corresponder, que venham performar de maneira eficaz aí para mudar esse momento do Vasco, tá? E o técnico também ficou receoso e optou por não aceitar o convite. Inclusive, o Hernan Crespo deve assumir a seleção equatoriana, tá? A seleção do Equador parece que mandou o técnico deles embora e está querendo contratar o Hernan Crespo aí para a próxima Copa. Enfim, o Hernan Crespo é carta fora do baralho. Aí surgiram nomes como Vitor Bruno, Vasco Matos e Vitor Matos, lá de Portugal, todos os três técnicos portugueses, tá? Parece que os três nomes aí que estão no radar do Vasco, a direção deseja um treinador da escola portuguesa. Pessoal, eu estava editando o vídeo aqui agora, tá? O vídeo que eu gravei aí no final da manhã, início da tarde. Estou chegando em casa, inclusive, tá? Estou aqui na minha varanda de casa. E como eu vou subir esse vídeo só agora à noite, só no final da noite, porque não deu tempo de eu editar esse vídeo antes, não deu tempo de eu, né, fazer o que tem que fazer para a gente poder subir um vídeo no YouTube, coisa e tal. Só agora que eu estou editando o vídeo, então ele vai subir no final da noite. E surgiram umas atualizações aqui a respeito de técnicos aí para o Vasco da Gama. Parece que o Vasco está bem adiantado aí com esse tal de Vasco Matos aí, esse técnico português, tá? Se eu não me engano, aí ele era do Santa Clara de Portugal, um troço assim, não vou me recordar agora. Um time lá meio que sem expressão. E subiu o time para a divisão principal portuguesa, né? Diz que é um técnico que joga com 3 zagueiros, né? As informações que eu apurei. E parece que o Vasco está aí bem avançado aí na contratação desse técnico português, cara. Será que é um novo Álvaro Pacheco? Meu Deus do céu. Bom, enfim, né? Só que o Hernan Crespo não está totalmente descartado não, tá? O Hernan Crespo, como eu falei no vídeo, que ele poderia ter sido carta fora do baralho.
até mesmo exigência aí do Marco Lamacchia, né? Porque parece que ele já está começando a interferir aí nas contratações do Vasco. Mas parece que boa parte da diretoria gosta do nome do Hernan Crespo e ele não foi descartado totalmente não, então ele ainda é monitorado. A verdade é que a situação de técnico ainda está uma incógnita, pode ser que seja resolvido aí durante a semana, no decorrer da semana aí, até quarta-feira, quinta, não sei. Vamos aguardar. Segue o vídeo aí. Jovem, tá? Que tem ali, queira crescer, queira, né, chegar aí no cenário principal do futebol, tanto brasileiro quanto internacional, né? E parece que esses três nomes aí estão no radar do Vasco. Informações aí do Atenção Vascaíno, Colina Histórica e também do Fala Fonte da ESPN Brasil. Inclusive tem um vídeo aqui do Fala Fonte da ESPN falando do Hernan Crespo. Eu não vou botar aqui para o vídeo não ficar maior, tá? E informações também do tal do Eduardo Ferrari do Vasco Connection, tá? Esse cara tá sempre dando alguma coisa aí nas redes sociais. Parece também que o Eduardo Ferrari também diz que o Marco Lamacchia já está influenciando nas decisões do clube. Inclusive, o nome do Hernan Crespo teria sido negado justamente por causa do que não seria, né, a opção do Lamacchia, né? Diz que ele passou a exigir o seu aval nas contratações e permanência de jogadores e comissão técnica, tá? E diz que influenciou na negativa aí do Crespo. Agora surgiu também o nome do Marcelo Gadiardo, tá? Marcelo Gadiardo, que era técnico do River Plate, ele saiu do River Plate, não queria, ele queria tirar um ano sabático ali para ele, não queria assumir nenhum compromisso. Parece que ele foi procurado antes do Renato Gaúcho, inclusive, né? Só que ele negou naquele primeiro momento, pois ele não queria compromisso nenhum naquele momento, queria descansar com a família, e não quis emendar um outro trabalho ali, né? Então surgiu mais uma vez o nome aí do Gadiardo, do Marcelo Gadiardo, ex-técnico do River Plate, que foi até muito bem lá no River Plate, tá? Vamos falar dos jogadores agora. Parece que o Nelson de Ossa, que é esse volante, né, colombiano, que joga no Real Betis, parece que está muito próximo. O Vasco vai exercer ali um empréstimo com obrigação de compra, e a mais-valia dele gira em torno de 1 milhão a 1,5 milhão de euros, cerca de 5,86 a 8,80 milhões de reais, tá? E parece que a obrigação de compra está na faixa de 10 a 11 milhões de euros, faz em torno ali de 62 milhões de reais. Vai jogar no colo do investidor, né? No futuro, né? Isso que a gente percebe. Parece que o River saiu da disputa, o River Plate era outro clube que tinha interesse no jogador, e o Real Betis esperava aí uma proposta oficial para recuperar o investimento. Aí isso que me deixa, cara, cabreiro, né, cara? O Real Betis quer recuperar o investimento que fez no jogador, ou seja, a da menção. Eu tive olhando ali, poucas partidas ali, ele jogou os 90 minutos, tá? Em jogo ali que ele jogou 75, outros ele só jogou 50, outro ele só jogou 13 minutos, tem outros que ele ficou de fora, teve momentos ali no final do ano passado que ele teve machucado, ficou mais de um mês fora também, parado, né? E isso me bota uma pulguinha atrás da orelha, né, do porquê que o Real Betis queria recuperar o investimento do jogador. Então parece que ele já estava ali meio que escanteado ali. É a informação aí desse Germán Garcia Grova, tá? É o setorista lá sul-americano, também tem informações aí do site espanhol sobre o Real Betis querer recuperar o investimento que fez no jogador. Isso daí me deixa... Aí nisso eu emendo no Gabriel Peck, né, cara? Parece que o Gabriel Peck está muito próximo do Cruzeiro. O Cruzeiro está disposto a pagar aí 12 milhões de dólares no Gabriel Peck. Eu não consigo entender porque vai pagar 11 milhões desse jogador. E por que não pagar 12 milhões de dólares no Peck, então, cara? Que, sabe, a coisa que não encaixa com a outra. E diz que parece que o Vasco tenta atravessar. O Vasco tem 30%, né? O Vasco vai se beneficiar pelo ali o mecanismo de solidariedade ali da FIFA, e o Vasco tem 30% também do Gabriel Peck aí numa futura negociação,
o Vasco ainda vai faturar 30% aí desse valor. E parece que o Vasco quer atravessar o caminho do Cruzeiro pelo Gabriel Peck, mas é difícil, tá, cara? Porque, cara, são cifras aí muito grandes. E é complicado o atual momento do Vasco, a não ser que realmente entre aí a venda da SAF aí, definitivamente, e o investidor queira entrar nessa jogada aí, cara. Se não for dessa forma, eu não enxergo outra maneira não, tá? Aí foi falado do Richarlison. O Richarlison tem contrato aí com o Tottenham até o fim de 2027, mas parece que ambas as partes aí pensam em rescindir o contrato agora no mês de 2026. Não tem proposta. Aqui uma fonte aí do Léo Lacerda, na torcida Vascaínos. E o Vasco tem interesse aí no Pombo, né, no Richarlison e tal, mas não tem nenhuma proposta. Seria uma operação também meio complicada, meio difícil, tá? Foi falado em Pierre, do tal do Pierre-Emerick Aubameyang, lá do Olympique de Marseille, o atacante gabonês, parece que também foi oferecido ao Vasco, só que ele já está com 37 anos, né? Então, isso daí gera discussão na diretoria vascaína, seria uma boa contratar aí o gabonês ou não. Ele que tem aí 41 jogos, tem contrato até o meio de 2027, tem 41 jogos, 14 gols, 10 assistências, 67 minutos em campo. Já é um jogador já com a idade ultrapassada, então é complicado também, mas eu estou vendo muita gente falar que é um atacante que é melhor do que todos os atacantes que tem dentro do Vasco da Gama. Aí, né, é outra história, Estão falando também no André Ramalho, zagueiro, né, que o Vasco teria interesse. Rafael Veiga, que está emprestado lá ao América do México, mas parece que não se adaptou. Está voltando para o Brasil, o Vasco está vendo aí a possibilidade. E o Gustavo Scarpa também, né, que parece que vai ficar livre aí. Tudo isso aí, cara, é especulação, tá? Tudo isso aí é especulação. Foram citados outros nomes também que eu não estou trazendo aqui. Cara, eu não vou ficar massificando em cima disso daqui não, porque, porra, uma hora o nome dos caras estão aqui, outra hora não tá mais, tudo muda de um dia para a noite, tá? E o que é certo mesmo são jogadores que voltarão de empréstimo agora, tá? A casa do Lloyd Augusto, do Riquelme, terminaram os empréstimos dele, o Lloyd Augusto lá, o clube da Turquia, tá voltando de empréstimo, e o Riquelme também, o lateral, tá voltando. E o GB e o Estrela, parece que foram encerrado ali o empréstimo deles antes do tempo, né? Os clubes aí onde eles estavam emprestados, no caso o GB lá no Fortaleza, o Estrela agora não me lembro onde estava, agora fugiu da minha memória, está voltando antes de encerrar aí o tempo do empréstimo aí desses jogadores, matéria do IGE, e o Vasco vai analisar a situação de cada um, Lloyd e o Riquelme, para ver se vão ser inseridos dentro do elenco principal, dentro aí da próxima da temporada, o restante da temporada aí após a Copa do Mundo. Já o GB e o Estrela devem ser emprestados novamente aí para outros clubes, tá, gente? Então, olha só, depois de muito tempo trazendo vídeo longo aqui para vocês, esse é o vídeo de hoje, tá? Agora vou ver aqui o quadro Jogos da Minha Vida, quando é que eu vou vir com um vídeo aqui para vocês, para falar de algum jogo aí marcante aí que eu estava presente, tá? Fique com Deus, tenha aí uma segunda-feira abençoada aí, um início de semana abençoado, saudações vascaínas. Detalhe, eu não sei se esse vídeo vai subir agora no início da tarde ou se vai subir no final da noite, tá? Se der tempo, eu subo ele agora, mas se não der tempo, que eu tô aqui em cima da marca para trabalhar. Se não der tempo, ele só vai subir no final da noite. Fique com Deus, saudações vascaínas. Eu fui.